Olá, estamos de volta com mais um Alesp Conecta. E hoje nós vamos falar um pouquinho do cenário italiano. E para falar sobre esse assunto, um brasileiro que mora na Itália há 15 anos, fisioterapeuta, e nosso convidado, que é Sérgio Sasso de Oliveira Filho. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Lilian. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Hoje aqui na Itália as notícias são boas. Nós Você estamos poderia aqui na passar, Itália. você poderia passar um cenário para a gente hoje no continente europeu, na Itália? Como que está essa situação da pandemia? Bom, no continente europeu, a Itália teve o primeiro contato aqui no dia 26 de fevereiro, numa cidade perto de Milão, Codogno. No dia 26 de fevereiro começou a proliferar e começaram as mortes. No dia 4 de março, foi decretada a quarentena na região da Lombardia, que era, naquele momento, até hoje, a região mais afetada. Só que daí as outras regiões da Itália também começaram a proliferar o número de casos. E no dia 9 de março foi decretada a quarentena total. Só podia sair para comprar comida, farmácia e serviços essenciais. E nós ficamos nessa quarentena do dia 9 de março até a última segunda-feira, até o dia 4 de maio, onde os números nos permitiram para tirar o pé do freio dessa quarentena, né? Em nenhum Então, momento, ô Sérgio, em nenhum momento o governo italiano chegou a decretar o lockdown? não, ele decretou, Ah, ele decretou decretou o lockdown lockdown. completo, no dia Durante quanto 9, tempo ficou dia o 9 de lockdown? março. Então, O olha, isolamento social, a pessoa tem o livre-arbítrio, a recomendação é ficar em casa, mas ela pode estar saindo. O lockdown não, né? Ele é obrigatoriamente ficar dentro de casa até o não, gráfico começar. lockdown. Aqui foi lockdown, aqui foi bem power o lockdown. Por quê? Nós tentamos do de fevereiro até o dia 4 de março, do dia 26 de fevereiro até o dia 4 de março, teve uma negação. Os comerciantes, o prefeito de Milão, não queriam fechar. Não, isso daí é só um resfriado, isso daí não é tão grave assim. Só que daí começaram as mortes. Aí ficou incontrolável. No dia 4 de março, teve a quarentena na Lombardia, só que daí o número de casos aumentaram drasticamente em toda a Itália. Aí foi decretada a quarentena oficial no dia 9 de março. E como é que está a situação hoje? Vocês já estão voltando para uma vida mais normal ou está sendo gradativo essa saída de casa? Gradativo. Nós entramos na fase 2 e o que nos permitiu entrar na fase 2 foram os números. Então, hoje, nós estamos com 222 mil infectados. Desses infectados, 78 mil positivos com o vírus, 65 mil fazendo tratamento em casa, tratamento domiciliar, 693 internado com sintomas e, graças a Deus, 893 na UTI, e uma capacidade de UTI italiana de 5 mil leitos. Então, uma boa notícia. O que acontece nessa quarentena, o problema todo era esse. Estava super lotado as UTIs e estava um caos aqui, estava horrível. Chegou numa situação que a gente teve que escolher quem vivia e quem morria. Por exemplo, uma pessoa de 90 anos no respirador, chegava uma pessoa de 50 anos, uma coisa horrível, mas aconteceu. Foi pouco, mas aconteceu aqui na Itália. Ô Sérgio, você é E hoje, fisioterapeuta, né? Trabalha no sim, sistema da saúde. Durante a quarentena você saía para trabalhar, né? Se você saía para trabalhar ou não? sim, meu trabalho é considerado essencial. Então a polícia me parou várias vezes, eu tinha que ter uma autocertificação
explicando para qual empresa eu trabalhava, qual era a minha profissão e aonde eu estava indo. E como é que você fazia para preservar a sua saúde, a saúde do seu paciente, principalmente a saúde da sua família, né? Porque você tem que voltar para casa, você tem filhos, é casado. Qual eram as prevenções que você vem tomando, né? E já tomou? Lilian, eu gosto muito de estudar economia, né? Então, quando eu estudei a condição na China, eu fiz essa pergunta para mim. A China, que é a fábrica do mundo, né, ia parar pelo simples resfriado? Então, eu já comecei a comprar máscara através do eBay, do Amazon. Então, eu comecei a trabalhar, faço assistência domiciliar para o governo italiano. E não era obrigatório máscaras. A gente estava naquele momento de negação ainda. Então, eu ia na casa dos pacientes com máscara, porque eu sentia, eu intuí que era grave o negócio, né? Aí, depois de 10 dias, começou a ficar obrigatório máscaras, óculos, o luvas, e até quando eu entro na casa dos meus pacientes, entrar com uma proteção do calçado. E também o avental. É um avental descartável. Então, para meus pacientes, eu eu trato de 10 a 12 pacientes por dia. Então, você imagina como é que mudou minha vida, né? Porque você tem que entrar, quando você entra no carro, a primeira coisa que você tem que fazer é higienizar as mãos com álcool. Logo depois, você pega a máscara, porque senão você contamina a máscara, né? Coloca a máscara, coloca o óculos, coloca as luvas e vai para a casa do paciente. Na casa do paciente, cada paciente eu deixei uma proteção que é como se fosse um plástico, né? Que você coloca no sapato para entrar na casa do paciente, porque esse vírus também, se a pessoa pisa num terreno contaminado, você porta o vírus para a casa do paciente. Então, o governo italiano passa todos esses materiais de proteção para o fisioterapeuta, mas principalmente para preservar a vida dos pacientes, né? Ô Sérgio, você Agora, acabou de também para do mim, governo, né? O governo do Brasil, ele criou um auxílio emergencial para os desempregados que estão sem rendas por causa da pandemia e do isolamento social da pessoa não poder sair para trabalhar. Como é que funciona esse sistema na Itália? Existe algum auxílio? Como é que está funcionando isso? Os trabalhos formais, informais? Qual hoje é a estatística que a Itália vive? olha, existe sim, são 600 euros. O número é igual ao do Brasil. 600 euros. Aqui também é um país burocrático, né? Então, demorou para esses 600 euros chegar nas mãos das pessoas, mas foi muito parecido com o que aconteceu aí no Brasil. Então, tem sim, e ainda bem, graças a Deus que tem, né? Sim, sim. E existem leis trabalhistas na Itália? Elas funcionam como o Brasil? Qual que é a diferença delas, das duas? Olha, tem Você se tem seguro-desemprego, conhecimento? sim, por 6 meses, né? É muito parecido, é muito parecido. 13º, férias, seguro-desemprego, entendeu? Auxílio-doença, tem sim, é muito parecido com o Brasil nesse sentido. E você diz aí nesse bate-papo que você gosta de economia, né? Me fala então, me dá um cenário geral de como está hoje a economia na Itália. Olha, a economia na Itália, muita gente pensa que é só turismo, mas antes de entrar no euro, em 1999, a Itália era o país exportador número um da Europa. Então, hoje ele é o número dois. Então, ele é um país agregador. Ele tem uma indústria automotiva muito grande, produz para o mercado de luxo, produz Ferrari, Lamborghini, tem a Fiat, que comprou a Chrysler na crise de 2008, tem a Alfa Romeo, tem a Lancia Y, é um país que produz barco no mercado de luxo, que produz motos, tem um setor alimentício, alimentar muito forte, vinho, queijos, exporta muito alimento e também constrói helicópteros, tem uma indústria forte que exporta muito.
e está sofrendo, como todos os países do mundo, né? Fechou tudo, as economias, com esses 2 meses aí, com tudo fechado. Então, aqui na Itália, a projeção é de -10 a -8 do PIB anual, que é um desastre, um desastre. Eu não acho que os outros países vão estar muito diferente disso, porque é global essa situação, né? No Brasil, o Focus, né, deu 5%, mas tem alguns bancos internacionais que também dão um PIB -8 até -10 para o Brasil. Então, até nisso, a Itália e o Brasil, mas não só a Itália e o Brasil, o mundo antes do coronavírus, Lilian, já estava todo endividado. O Sim. Federal Reserve dos Estados Unidos já estava imprimindo moeda, o Banco Central Europeu aqui, a Alemanha, que é o motor da economia aqui junto com a Itália, a Alemanha em primeiro lugar, né, já estava em recessão, os países estavam todos em recessão. O coronavírus ele chegou no momento que as economias, que é um ciclo natural, você tem um momento de bonança, estabilização e você tem a recessão, né? Então, está sofrendo e eu acredito que vai sofrer muito ainda, porque ninguém sabe dizer numa parada abrupta da economia desse modo, se a economia depois recupera em V, né? Eu não acredito que vai ser em V, porque isso daí mexeu muito com o psicológico das pessoas, é como uma guerra. O povo aqui italiano, ele sofreu muito na Segunda Guerra, que ele apoiou a Alemanha e perdeu a Segunda Guerra Mundial. Então, ele aprendeu muito a economizar. As famílias italianas, a dívida pública da Itália é a maior da Europa e a terceira maior do mundo. Tem os Estados Unidos, o Japão e a Itália. Então, nesse momento, eu vejo que o italiano, mesmo se amanhã encontrar uma vacina, o consumo das famílias, ele não vai voltar em forma de V, vai demorar, porque foi uma bota, um sofrimento muito grande que a pessoa vai ficar receiosa de gastar. Eu acho que no primeiro Não é só a momento, Itália, né, Sérgio? Eu acho que nós estamos falando isso de é, mundo, né? Hoje aqui no de mundo. Brasil, hoje no Brasil nós estamos com quase mais de 12 milhões de desempregados. Como que está essa situação na Itália? Vamos começar a fazer um comparativo. Isso que nós estamos no começo da quarentena, por mais que a gente estejamos mais de 30 dias em casa, a situação agora está piorando, porque as pessoas não estão respeitando o isolamento social. E hoje foi o pico da morte no país. Eu acho que hoje teve 881 mortes do coronavírus. Então a situação está ficando muito séria. Eu acho que seria uma aplicação. Eu, no governo, aplicaria um lockdown como ocorreu na Itália, para a gente poder tentar de ver uma esperança de recuperação econômica mais rápida, né? E principalmente para evitar o contágio das pessoas. Hoje, como está a situação de desemprego na Itália? Olha, a Itália está numa situação crítica e o desemprego está muito ruim também. Então, o número de desempregados aqui, o desemprego, ele está numa casa de 5 milhões, que é muita coisa para uma É população muita, que é menor que a brasileira. sim, muita coisa. Você vê uma perspectiva positiva? Você acha que o do governo ele está tomando medidas mais rápidas para poder salvar a economia? Ou você acha que ele está postergando e, como você mesmo já falou, vai demorar para voltar? Mas o caminho e a logística que ele está tomando, você acha que vai conseguir recuperar é, esse holocausto, né? Esse holocausto de trabalho e de mundo e de realidade? Ô, Lilian, eu acho que vai demorar mais do que muitas pessoas estão esperando. Infelizmente, foi uma coisa que nunca aconteceu, uma queda de PIB de chegar a -10. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não acho que vai ser uma recuperação em V. Eu acho que vai ser uma recessão, que pode chegar a ser uma depressão, em U ou L. Essa é a minha opinião, infelizmente. E me fala mais um pouco do como você trabalha na saúde, me fala um pouco sobre o sistema de saúde hoje da Itália. Existe planos de saúde aí também, como existe no Brasil? Como que funciona esse sistema? Se tem diferenciação da classe média,
da classe pobre, né? Como eles conseguem recorrer à saúde, principalmente nessa época de pandemia, né? Olha, a Itália, ela tem um PIB mais ou menos igual ao do Brasil. De 2019 foi 2 trilhões e 200 e o do Brasil quase 2 trilhões. Só que a Itália ela tem mais distribuição de renda, porque ela tem esse PIB e distribui em 60 milhões de pessoas. O Brasil tem quase o mesmo PIB, mas é dividido em 210 milhões de pessoas. Então, eu acho que, como tem mais igualdade na distribuição de renda aqui na Itália, ela sofre menos do que no Brasil, entendeu? E você, como Sérgio, né? Como você vê hoje o Brasil, Sérgio? Você acha que, nossa, você tem família aqui, né? E você tem acompanhado com certeza com os seus familiares na televisão, né? Você acha que o governo aqui está tomando a medida correta ou ele tem que ser mais rígido com a população? Olha, eu vou responder a tua pergunta, mas eu esqueci de responder a precedente. O sistema de saúde da Itália, Sim. desculpa, eu pulei essa sua pergunta, foi muito boa, a gente está, né, nessa crise. E o sistema de saúde da Itália, para mim, é o melhor do mundo. Por quê? Ele é grátis, não tem aqui plano de saúde. E ele funciona muito bem. E, por exemplo, todo cidadão aqui, ele tem que ter uma residência. Então vem o policial quando você muda de casa, conferir se você está nessa residência. Aí, quando você faz a residência, você tem que escolher um médico de família. Então você vai no posto de saúde e escolhe um médico de família. Quando você tem qualquer problema, é a esse médico de família que você vai se direcionar. Então vamos supor, o meu trabalho, como funciona? Vamos supor que a minha avó aqui, ela teve uma fratura de fêmur, vai ter que fazer a prótese de anca. O médico de família dela vai fazer a receita, depois que ela recuperar dessa cirurgia, para ela fazer a fisioterapia em casa. Então, o sistema de saúde, gratuitamente, passa fisioterapia domiciliar, enfermeiro domiciliar. Tem um serviço aqui que eu trabalho para tratar de pessoas com Alzheimer e demência senil, acima de 75 anos, de 2 a 3 vezes fisioterapia por semana e também a cuidadora, 1 hora, 3 vezes por semana, por exemplo, para dar uma ajuda às famílias com a higiene pessoal dessas pessoas de idade. Então, a Itália tem é um dos países mais idosos do mundo. Eu não sei eu acho que é em segundo ou terceiro lugar, se eu não me engano, por uma Ele é o razão. segundo, É o segundo? Olha, você está bem é o informado. segundo, é o Então, segundo. ele tem uma razão, porque é muito respeitado o idoso aqui na Itália. Os serviços existem para preservar a vida dele, por isso que a Itália fez o lockdown sem pensar muito com a economia. Fez 2 meses de lockdown porque a maioria dos mortos são de idade, né? São pessoas de idade, né? A Itália só perde para o Japão, né? Ela é o segundo país onde tem mais pessoas idosas, ela só perde para o Japão. E você não me respondeu a minha última pergunta, né? Como você vê o cenário hoje do Brasil e se você acha que o governo deveria tomar medidas mais rigorosas, porque a população, ela continua não respeitando, ela continua não fazendo isolamento social. A cada dia que passa, as pessoas estão enjoando de ficar em casa, estão afrouxando e agora o governo aqui adotou a medida, né, aqui o municipal, o prefeito, né? O prefeito decretou para fazer, a gente vai fazer rodízio de carro. Dia par, anda pessoas com carro, final par. Dia ímpar, com final ímpar. Isso eu não acredito que vá ajudar ao isolamento. Eu acho que deveria ser uma atitude mais rigorosa. Na sua visão, que já passa, vocês italianos já passaram por essa fase que nós estamos agora vivendo, né? O que você acha que deveria ser feito aqui no Brasil? Olha, eu sou a favor do lockdown. É o único. Por quê? Você tem que achatar a curva. Você não pode ter o sistema de saúde, principalmente a UTI, sobrecarregada.
Vamos supor, aqui na Itália tinham 5.000 leitos de UTI. Estavam todos ocupados. Tinha que escolher quem vive e quem morre. Se a Itália não tivesse feito o lockdown, ia ser uma tragédia, na minha opinião. Entendeu? Tem muita gente que fala que não. Eu acredito que fez muito bem. A Espanha também seguiu esses passos. Porque o Brasil, se chegar a colapsar o sistema de saúde de São Paulo, que é o motor econômico do Brasil, eu vejo que o Brasil vai sofrer muito mais ainda economicamente. Porque quando você colapsa o sistema de saúde, não vai morrer só paciente de coronavírus, entendeu? Uma pessoa com problema cardíaco, renal, um tumor, que precisa da UTI, não vai ter lugar. Então não vão morrer só pessoas de coronavírus. Vai ser, eu acho que para você tem que ter esse controle do número de leitos de UTI. Se São Paulo, por exemplo, chegar a colapsar, não tem outra coisa a não fazer como a Itália, fazer o lockdown. Como é que uma sociedade vai viver, vai ter uma economia, as pessoas escolhendo quem morre e quem vive porque não tem lugar na UTI? Então eu não acredito que essa é a solução, você fazer essa idade de rebanho, né? Que você solta todo mundo, quem pegou, pegou. Eu acho que não é por aí. A minha humilde opinião é que você ter um controle, fazer um lockdown para você não colapsar o sistema de UTI de saúde é fundamental. A Itália fez isso, acho que o Brasil deveria copiar a Itália e a Espanha, porque até culturalmente são países parecidos, são países Sim. afetuosos, do abraço, do conversar, de comer com a família, são países católicos, entendeu? Então, eu acho que o Brasil teria que fazer na medida do possível, porque se você falar com o economista, ele vai falar que você tem que abrir, você vai falar com o profissional de saúde, ele vai falar que você tem que fechar. Eu acho que o Brasil ele vai ter que encontrar um meio termo. Eu não acredito que não fazendo o lockdown vai resolver a situação. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer, pelo menos para desobrecarregar o sistema de UTI. Já está mais do que provado, né, Sérgio? Meio termo numa situação da maneira que estamos vivendo nessa pandemia não existe. O governo já deu a chance das pessoas terem consciência, infelizmente, está chegando quase metade da população, pelo menos, que não está tendo a consciência de fazer o isolamento social. Eu também sou bem favorável ao lockdown. E principalmente eles tinham que olhar os países onde foi aplicado essas atitudes mais firmes, né, que deu resultado, né? Tanto é que vocês estão voltando a poder recomeçar a vida, né? Com uma consciência diferenciada do começo da quarentena e dessa pandemia, quando ela ficou conhecida. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sérgio, mudando. Você tem filhos? Olha, eu tenho filhos e você fez uma pergunta, mas eu acho que eu não respondi. O que eu faço para proteger minha família, né? Eu acho que eu não respondi Sim, essa pergunta. Então, quando sim. eu chego do. A entrevistadora é muito boa, o entrevistado está meio perdido. Então, quando eu chego em casa do trabalho, eu deixo o meu calçado fora, eu deixo a minha roupa num lugar fora, a jaqueta, né? E vou direto pro banho. Então, eu tenho minha esposa, a gente deixa um lugar para deixar as roupas sujas, aquela de trabalho para lavar separadamente, e vou direto pro banho, entendeu? E eu, como em Casa Branca, eu fiz uns 2 anos de curso técnico na industrial de alimentação. E eu me apaixonei por nutrição, né? Eu fiz fisioterapia, mas minha segunda opção seria a nutrição. Então, eu tenho alguns amigos endocrinologistas. Eu vejo aqui na Itália, são anos que eu falo sobre isso. O ano passado, eu suplementava com vitamina D3, que é a vitamina do sol, porque aqui a gente fica 4 meses sem sol. Então, eu fiz o exame de sangue e o meu nível de vitamina D3, que é a vitamina do sol, estava 33. O aceitável é entre 50 e 60. E acima de 100 é uma suplementação que você pode começar a intoxicar. Então, eu quis fazer um nível de vitamina D3 80, 85. E esse inverno eu consegui.
E por que que eu digo isso? O coronavírus, antes do coronavírus, já tinha uma pandemia de falta de vitamina D3 em todas as pessoas. As pessoas não tomam mais sol. E quando faz, com proteção solar e no horário errado. O horário certo de tomar sol para ter essa vitamina, muito importante para o sistema imunitário, que é a nossa defesa nativa não tem vacina. Então a gente depende do nosso sistema imunitário para defender nós dessa doença e de outras. E se pegar, pegar de uma forma menos intensa. Então, eu aconselho a todos que estão vendo esse vídeo a tomar sol, entendeu? A pessoa mais branca, mais clara, ela precisa de menos tempo de exposição no sol para desenvolver a vitamina D3. Por exemplo, uma pessoa quanto mais escura, mais sol ela precisa. Então, o meu conselho para proteger a minha família e para todo mundo se proteger é controlar os níveis de vitamina D3. É um exame de sangue para saber como é que você está. É muito, muito importante, porque como não tem Quando eu vacina, a perguntei se gente tem que reforçar o sistema imunitário. Quando eu perguntei se você tem filho, justamente eu iria voltar a te perguntar como você os protege quando você tem acesso às pessoas e vai trabalhar. E te perguntar mais uma coisa também em relação às crianças, elas estão em fase escolar, como é que está a situação do ensino na Itália? Nosso tempo já está um pouco acabando, né? Já está acabando. Como que tá? Dá um resumo para a gente, como é que funciona a escola para as crianças aí na Itália hoje, nesse momento? Olha, não está tendo escola, tudo online. E a gente não tem previsão se vai voltar. Não voltou às Tudo online. escolas independentes. Não voltou. Não voltou e vai ser muito difícil voltar. Vai ser a última coisa, vai ser a fase 3, né? Que, por exemplo, o meu filho, ele está no prezinho, ele tem 3 anos e meio, e ele nem online tem, né? A gente só Sim, vai falar sim. de prezinho, de jardim da infância no ano que vem. Agora, as escolas, antes de setembro, a gente não está nem falando nisso, porque eu acho que vai ser a última coisa mesmo. Dá para observar nesse bate-papo que a gente teve que a Itália e o Brasil eles funcionam de maneira bem parecida, né? Aula virtual, as medidas que vocês estão tomando aí, aqui também estão sendo tomadas, porém com a conscientização diferente das pessoas que moram aqui. E é muito bacana de você estar passando para a gente um pouco da sua experiência. E você, ô Sérgio, que são serviços essenciais? Academia, cabeleireiro, isso voltou a funcionar ou você acha também que vai para uma fase 3? Não, olha, primeira coisa que voltou, no dia 27 de abril, indústria de automóveis, de máquinas, agricultura, voltaram, 27 de abril. 4 de maio, né, abriu alguns serviços como construção civil, indústria, moda, funerário, parques, jardim, transportes aos 50% da capacidade, transporte público. Isso no dia 4 de maio. As pessoas poderiam sair, como a Dessa nesse momento, pode sair, pode ir na casa de parentes, não pode encontrar amigos ainda, não pode comer na casa de parentes, na casa de parentes tem que ficar 1 metro de distância usando máscara, isso até o dia 18. Do dia 18, que vai ser na segunda que vem, cabeleireiro, barbeiro, bar e restaurante vão abrir. E está uma discussão imensa, que vão abrir como o, o restaurante é o mais difícil, porque as pessoas, a Itália, tinham as mesas muito perto uma das outras. Agora vai ter que ser, por Sim. lei, 2 metros de distância. E na mesa, até se for um casal, a mesa não tem 1 metro. Então, vai ter que ter um vidro entre uma pessoa e a outra. Então, a vida mudou e o retorno de restaurante, de vida social, discoteca, eu acho que discoteca, academia vai ser mais para frente. O que diz Uma hoje é bar, novidade, rante, barbeiro, cabeleireiro, lojas de roupa e calçados.
uma nova estrutura, uma nova realidade, um novo recomeço, acho que para a vida de todo mundo, né, Sérgio? Sérgio, É, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito esse nosso bate-papo e você falar um pouquinho aí do cenário italiano para gente. Muito obrigada e até a prazer foi próxima. meu. Se Deus Que Deus quiser, uma abençoe vocês próxima aí no vai ser Brasil e totalmente aqui na Itália também e no mundo outros. inteiro. Bem, esse foi mais um nosso Alesp Conecta de hoje. Hoje nós falamos um pouco do cenário italiano com um brasileiro que mora lá há 15 anos e trabalha na área de saúde. Se você quiser rever esse programa e outros da Rede Alesp, pode acessar o nosso canal do YouTube. Até a próxima.